a sã doutrina. A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina da encarnação e a divindade de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Paralelamente, a plena divindade e humanidade de Jesus permanecem distintas, e as naturezas são completamente unidas em uma pessoa. Isso quer dizer que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Encarnação, do latim incarnare, significa fazer-se carne. A doutrina da humanidade de Jesus é um dos fundamentos da fé cristã, pois a Bíblia testifica claramente acerca de Jesus Cristo, homem, assim como também testifica acerca de sua divindade. Essa questão geralmente é chamada de doutrina da união hipostática. Essa doutrina trata da união perfeita e inconfundível entre a natureza humana e a natureza divina, na única pessoa de Cristo. Ou seja, o unigênito Filho de Deus se tornou plenamente humano, sem abrir mão de nenhum de seus atributos ou de sua natureza divina, num processo de auto-esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesus é uma só pessoa que possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Realmente, nós não temos a capacidade de entender completamente tudo o que envolve as duas naturezas de Jesus Cristo. Por isso, costumamos a se referir a esta questão como o grande mistério da encarnação. Existem verdades que a Bíblia afirma e explica, enquanto outras ela apenas afirma e não explica, até porque mesmo se ela explicasse não compreenderíamos. A doutrina acerca das duas naturezas de Jesus e como essas naturezas se relacionam certamente é uma dessas verdades. Em casos assim, cabe a nós apenas aceitar tal verdade pela fé. Para falarmos sobre a humanidade de Jesus, primeiramente precisamos aceitar sua plena divindade. Na Bíblia existem inúmeras referências que provam que Jesus é Deus, o Filho unigênito do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Salmo 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Se a Bíblia afirma explicitamente a divindade de Jesus, da mesma forma ela também afirma sua humanidade. Esse ensinamento bíblico acerca de Jesus homem pode ser facilmente percebido nos textos que falam acerca de seu nascimento, como está em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5, o crescimento e aprendizado em Lucas capítulo 2, versículo 49 a 52, e todas as outras atividades comuns aos homens, como sentir fome, Mateus capítulo 4, versículo 2, sede, João capítulo 19, versículo 28, cansado, João capítulo 4, versículo 6, chorar, João capítulo 11, do 35 ao 38, e inclusive sofrer, Marcos capítulo 14, versículo 32 a 42, e Lucas capítulo 12, versículo 50, e morrer, Mateus capítulo 27, versículo 46, e Marcos capítulo 15, versículo 34. Por ser verdadeiramente humano, Jesus também podia ser tentado, assim como nós. Porém, diferentemente de nós, ele sempre venceu as tentações e nunca pecou. O maior desafio em entender o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus se concentra no mistério de como essas duas naturezas se relacionam.
Por exemplo, sendo plenamente humano, Jesus demonstrou desconhecimentos de certos fatos durante o seu ministério terreno. Como encontramos em Marcos capítulo 3, versículo 32 e Lucas capítulo 8, versículo 45 e 47. Enquanto que sendo plenamente Deus, ele também demonstrou possuir os atributos divinos, como a onisciência. João capítulo 1, versículo 48, capítulo 16, versículo 30 e capítulo 21, versículo 17. De acordo com o exemplo acima, podemos corretamente afirmar que algumas características e atitudes de Jesus podem ser atribuídas à sua natureza humana, enquanto outras à sua natureza divina. No entanto, isso não significa de forma alguma que Jesus alternava essas duas naturezas, ou seja, agindo em alguns momentos como homem e outros como Deus. A verdadeira doutrina bíblica aponta para o fato de que ele sempre agiu na unidade de sua pessoa divina humana, visto que não se trata de duas pessoas, mas de uma única pessoa com duas naturezas distintas e inseparáveis. Logo, em todo o seu sofrimento e dificuldade, mesmo na terrível agonia do Calvário e sua consequente morte, ali estava o Jesus plenamente Deus e plenamente homem, redimindo o seu povo. É claro que esse conceito é extremamente difícil de se entender, pois implica na condição de que, ao mesmo tempo em que Jesus, em sua humanidade, experimentava fraquezas comuns aos homens, em sua divindade ele permanecia onipotente. Para nós é impossível compreender esse conceito, e isso não significa que seja uma contradição, mas um paradoxo, que nos leva a reconhecer que a encarnação do Verbo é, de fato, um mistério. Apesar de ser um mistério, a Bíblia definitivamente afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, enquanto enfatizamos, corretamente, a divindade de Cristo. Às vezes é comum cairmos no erro de minimizar a sua humanidade. As heresias acerca das duas naturezas de Jesus. Ao longo dos anos, durante a história da Igreja Cristã, surgiram várias heresias acerca das duas naturezas de Jesus. Todas elas têm em comum atacar, de alguma forma, ou sua natureza humana ou sua natureza divina, ou ambas. O monarquismo dinâmico afirma que Jesus não era divino, mas simplesmente um homem que recebeu o poder especial de Deus quando foi batizado por João Batista. O arianismo defende que o Filho de Deus nada mais era do que uma criatura do próprio Deus. A Igreja combateu essas heresias, especialmente nos concílios de Nicéia, em 325 d.C., e Constantinopla, 381 d.C. O docetismo, que ensinava que Jesus apenas parecia ser humano, mas era na verdade um tipo de espírito. Daí vem o nome desse falso ensino. Docetismo, do grego dóquio, que significa parecer. O apóstolo João foi um dos que mais combateu heresias desse tipo, tanto em seu evangelho como em suas epístolas. Em João capítulo 1, versículo 1, lemos uma clara declaração da divindade de Cristo. E o Verbo era Deus. Enquanto que no mesmo capítulo, no versículo 14, lemos também uma afirmação explícita da humanidade perfeita de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em sua primeira epístola, o mesmo apóstolo alertou sobre os falsos profetas que no espírito do anticristo negavam que Cristo Jesus veio em carne. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Mais tarde, o apóstolo João também repetiu esse mesmo alerta com a mesma severidade na condenação, afirmando que quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este tal
é o enganador, é o anticristo. Segunda Epístola de João, versículo 7. Por fim, há também outras doutrinas heréticas que acabaram distorcendo o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus, como por exemplo, a doutrina nestoriana afirmava que Jesus possuía, além de duas naturezas, também duas pessoas, divina e humana, que se encontravam em um só corpo. A doutrina eutiquiana afirmava que Jesus possuía apenas uma única natureza, entendendo que a sua divindade havia absorvido sua humanidade. A Igreja Cristã rejeitou esses dois erros, especialmente no Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., onde foi afirmado que Jesus Cristo é uma só pessoa, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que possui duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis, nas quais permanecem intactos, em cada uma delas, seus próprios atributos. Todavia, reconhecer a perfeita humanidade de Jesus é essencial para a fé cristã, de modo que, se negarmos a humanidade de Jesus, também estaremos negando a salvação, provida por sua obra redentora na cruz. O escritor da Epístola aos Hebreus tratou esse assunto de forma bastante detalhada, enfatizando, inclusive, que a realidade da humanidade de Cristo é fundamental na realização da nossa salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. A verdade acerca da humanidade de Jesus também nos faz entender o cumprimento de algumas promessas fundamentais, como por exemplo, a promessa feita pelo próprio Deus após a queda do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lemos que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e essa promessa encontra seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. Assim, a doutrina acerca da humanidade de Cristo é fundamental para a nossa fé e significa um grande conforto para nós, pois em Cristo, sendo plenamente homem, temos a garantia de que Ele pode nos auxiliar em nossas aflições e sofrimentos e interceder por nós diante do Pai. Como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus, de alguma forma, concilia a sua perfeição com uma identidade definida e muito humana. Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Em João, capítulo 1, versículo 14, nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz: Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Concluindo, irmãos, em Mateus capítulo 17, versículo 2 ao 13, diz: E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aqui neste relato mostra, biblicamente, as duas naturezas de Jesus. O escritor da Epístola de Hebreus ainda nos diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 17, Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tomasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. I love you more than words could say.